Por mais de uma década, o futebol mundial girou em torno de dois nomes, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Uma rivalidade que não só definiu o esporte, mas que dividiu torcidas, quebrou todos os recordes possíveis e empurrou os dois para um nível que a gente nem imaginava que existia. Mas olha só que curioso, foi uma pergunta bem simples de um fã num fórum online que fez a gente mergulhar de cabeça nessa história toda. E tá aqui ela, a questão que deu o pontapé inicial para toda essa análise. Parece simples, né? Mas as respostas, elas revelam uma história muito mais complexa e, sinceramente, fascinante. Então, quando foi que essa chama realmente acendeu? Foi lá na Espanha ou as brasas já estavam quentes muito antes? Bom, vamos descobrir isso juntos. Para a gente achar a resposta, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes dos duelos épicos no El Clássico, para uma época em que dois jovens talentos começavam a brilhar em palcos diferentes, mas com destino que, de alguma forma, já parecia estar ligado. Tudo começa a ganhar forma ali no comecinho dos anos 2000. Em 2003, um jovem Cristiano Ronaldo simplesmente encanta o Manchester United num amistoso. 2 anos depois, o mundo conhece Lionel Messi depois de uma atuação de gala contra a Juventus. Já em 2006, os debates em fóruns online, já começavam a pegar fogo. E em 2007, pela primeiríssima vez, os dois dividiram o pódio da Bola de Ouro. O mundo estava sendo oficialmente apresentado aos seus futuros reis. E essa citação de um fã, captura perfeitamente o clima da época. Mesmo antes deles se enfrentarem direto, o consenso já estava se formando. Esses dois eram diferentes. A questão não era mais se, mas quando eles iriam dominar o esporte. A expectativa já era gigantesca. E o que realmente botou lenha nessa fogueira foram as origens e personalidades deles, que eram totalmente opostas. De um lado, a gente tinha o Ronaldo, o bebê chorão que se transformou numa máquina física, o cara extrovertido que adorava os holofotes. Do outro, o Messi, o gênio quietão e introvertido, um talento que parecia ter vindo de outro planeta, sempre focado no time. E aí, o palco estava montado para o primeiro grande ato. A Liga dos Campeões da UEFA se tornou o campo de batalha onde esses dois titãs se encontrariam pela primeira vez. E foi aí que a especulação virou competição de verdade. E que jogaços foram esses, hein? Em 2008, o Manchester United do Ronaldo levou a melhor. Mas em 2009, na grande final em Roma, o Barcelona do Messi deu troco, com o argentino marcando aquele gol de cabeça icônico. Esses jogos não foram só partidas de futebol, foram a confirmação. O mundo do futebol tinha, sem dúvida, os seus dois protagonistas. E a percepção da galera era exatamente essa. A discussão não era mais sobre quem era o melhor do mundo, mas qual dos dois era o número 1. Eles estavam numa prateleira só deles, um A e um B, muito, mas muito acima de todo o resto. Mas o que transformou uma rivalidade esportiva numa verdadeira guerra cultural foi a transferência recorde do Ronaldo para o Real Madrid em 2009. Pensa só, o maior jogador do mundo indo para o maior rival do time do outro maior jogador do mundo. O roteiro era simplesmente perfeito. A intensidade da competição na Espanha levou os dois para um nível sobre-humano. Um exemplo claro disso, o recorde absurdo do Messi em 2012, 91 gols em um único ano. É um número que desafia a lógica, impulsionado por essa necessidade constante de superar o seu grande rival. Essa trocação de golpes que os fãs descreveram perfeitamente como cinema puro definiu uma era inteira. A cada fim de semana, o mundo parava para ver o que eles iam fazer. Era um duelo constante, uma batalha de recordes e genialidade que transformou o El Clássico num evento global que ninguém podia perder. Mas, afinal de contas, o que define uma rivalidade? A própria natureza da competição entre eles virou um ponto central no debate dos fãs. Era ódio de verdade ou só uma competição saudável entre dois gênios? Então, a gente chega nesse ponto crucial, essa divisão de opiniões. De um lado, tem a galera que acredita que foi tudo uma narrativa criada e amplificada pela mídia, pelos patrocinadores. Do outro, a turma que vê uma competição genuína, onde um empurrava o outro para ser melhor, como eles mesmos já admitiram várias vezes. A verdade, provavelmente está ali no meio do caminho. Com o tempo, essa competição transbordou do campo de futebol. Ela se tornou uma batalha global de marcas, de patrocínios e de verdadeiros impérios de negócios, refletindo as personalidades tão diferentes dos dois. E aqui a gente vê o contraste que o mundo inteiro comprou. Ronaldo, o atleta moderno, a personificação do trabalho duro, o espécime fabricado, o cara da Nike. E o Messi, o talento puro, natural, o gênio introvertido, o rosto da Adidas.
Essa dualidade era um sonho para o marketing e só colocava mais lenha na fogueira da rivalidade. O Cristiano Ronaldo, em particular, foi um mestre em transformar a fama dele em um império de verdade. De hotéis e academias a uma linha própria de roupas e perfumes, ele construiu um portfólio de negócios gigantesco, consolidando a marca CR7, muito além do futebol. E esse número aqui, bom, ele resume tudo. Com um patrimônio estimado em 1,4 bilhão de dólares, ele se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história. É uma prova do sucesso absurdo dele tanto dentro quanto fora de campo. E agora, com os dois já nos capítulos finais de suas carreiras, longe dos holofotes da Europa, a gente começa a refletir sobre o legado dessa rivalidade. O que fica depois que a poeira baixa? E essa busca incessante por glória, ela persegue os dois até o fim. Mesmo agora, a régua continua lá no alto. No caso do Ronaldo, por exemplo, a passagem dele pelo Al Nassr é muitas vezes analisada pelos títulos que não vieram. Mas claro, isso não diminui em nada o legado dele, de jeito nenhum. Só mostra a pressão implacável que lendas como ele enfrentam. É um lembrete do padrão impossível que eles mesmos criaram e que, no fim, o tempo não perdoa a ninguém. No fim das contas, sabe, além das estatísticas, dos troféus, o que fica é este sentimento aqui. Uma gratidão que todo mundo que ama futebol compartilha por ter testemunhado algo único. Gerações passadas falaram de Pelé e Maradona. A nossa geração vai falar da era Messi e Ronaldo. E a nossa análise termina com esta pergunta, com essa provocação. A rivalidade deles foi uma tempestade perfeita. Dois talentos de outra geração, nascidos na mesma época, competindo nos maiores clubes rivais, no auge da força deles, com personalidades opostas e patrocinadores gigantes alimentando essa narrativa toda. Será que um dia a gente vai ver algo parecido de novo? Olha, provavelmente não. E é exatamente isso que torna essa história tão especial.